A reação do Congresso à interferência do Supremo no Legislativo também será fundamental para barrar a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A análise do assunto pelo STF foi interrompida depois do voto virtual favorável da presidente do Supremo e relatora dessa ação, ministra Rosa Weber, por um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. O tema, então, vai a plenário físico, ainda sem data definida, e o jurista Ives Gandra Martins afirmou que a Corte não tem competência sobre o tema. Ele representou a União dos Juristas Católicos de São Paulo e também opinou contra o mérito da ação e em defesa da vida. Porque nós somos seres humanos. E tanto é verdade que o legislador brasileiro conhece e reconhece a existência de um ser humano desde a concepção, que os ovos de tartaruga, quem destrui ovos de tartaruga comete um crime. Porque sabem que lá é um embrião de tartaruga, como um embrião de ser humano no ventre materno. As tartarugas valem mais que um ser humano, mais importante ser vivo, que mereceria toda a garantia do Estado, tem menos valor que uma tartaruga, que um feto de urso-panda ou de baleia. Onde é que nós estamos? Se é um ser humano, é um assassinato de ser humano. Há um desconforto do Congresso Nacional, senadores dizendo que a competência de legislar é deles e não da Suprema Corte. E, a meu ver, é o que está no artigo que diz que a Suprema Corte tem uma função extremamente importante de ser guardiã da Constituição, mas não legisladora complementar ou constituinte. Na tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão também defendeu a vida. São duas vidas. Não é, como muitos pensam, a da criança. Essa sim também é fundamental. Mas é a vida da mulher, que fica com sequelas para o resto da existência por causa do ato do aborto. De todas as últimas abusivas interferências da nossa Suprema Corte no poder legislativo, o Brasil assiste estarrecido nesse momento a mais uma. E eu acredito que seja a cereja do bolo. Repito, a causa de todas as causas é a vida, desde a concepção. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, reuniu mais de 27 assinaturas para propor um plebiscito sobre a descriminalização do aborto. A iniciativa deve ser apresentada na próxima reunião de líderes partidários com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Não, desculpe. Eu estava esperando uma fala do Rogério Marinho. Não tem fala do Rogério Marinho. Vamos lá, vamos em frente. Então, consta, a gente falou lá no início do programa de um direito natural inalienável, direito de propriedade. Agora a gente fala de outro direito natural, ligado à condição humana, né, que é o direito à vida. E, sinceramente, não dá nem para chamar de aborto o que é feito, né? Acho que aborto só a interrupção natural, espontânea, realmente, de uma geração. O resto é assassinato. Para mim, não cabe nem debate. E mais do que isso, consta, não é uma questão religiosa também. Então, uma questão religiosa, mas Hipócrates, pai da medicina, nasceu 460 anos antes de Cristo. Então, não é só uma questão religiosa, é uma questão de um direito natural, um direito à vida, e que nós estamos vendo ameaçados. E a Rosa Weber, o voto dela virtual, é um voto medroso, patético. Ela fez questão de sair com um voto desse tipo, né? E ela, como disse o deputado, ela não consegue definir o que é um ser humano, no fim das contas. São covardes e estão defendendo, sim, o assassinato, Lacombe, porque não precisa entrar em religião, não. Me digam o que é, então, que está no ventre materno, com 12 semanas, que tem coração batendo, tem batimento cardíaco, tem
formado ali tudo já, a mãozinha, a cabeça, tudo. O que é aquilo? É um amontoado de células, né? Você pode chamar do que você quiser para tentar livrar a sua consciência do peso de um assassinato de uma criança em gestação. Mas continua sendo assassinato. E todos que são a favor desse ato grotesco nasceram, né? Isso é um ponto pacífico. É lamentável o que está acontecendo. Eu gostei da atitude do senador Rogério Marinho, porque um plebiscito seria bom para esfregar na cara de todos, né, que o povo brasileiro, um povo cristão, em essência, que valoriza a vida, ele não quer isso, né? Obviamente não quer. Agora, eu me lembro sempre do plebiscito em 2005, da questão da arma, né, que o povo brasileiro também não queria o desarmamento e o Estado, na mão da esquerda, simplesmente ignorou esse desejo popular. Então, é isso que nós estamos vendo. A usurpação dos direitos mais básicos, acima de tudo, desses bebezinhos em gestação e até mesmo do povo brasileiro vivo, que não quer compactuar com isso, não quer esse tipo de legislação permissiva ao assassinato de crianças. Mas está sendo atropelado de qualquer maneira. Anyway, por ministros que estão fazendo de forma covarde, né, em plenário virtual e tudo, esse tipo de coisa, legislando, usurpando prerrogativas e querendo legalizar, então, o assassinato. Convido todo mundo a ver no Google, né, o que é um feto humano de 12 semanas, para dar uma ideia. E também, como não é minha dica cultural, eu posso indicar aqui já de maneira antecipada o filme que eu já comentei em outros programas, o Nefarious. O Nefarious tem um momento ali de diálogo muito inteligente do diabo com o psiquiatra que, por acaso, spoiler de leve, né, a mulher está, naquele momento, realizando um aborto. Né? Então, vejam esse diálogo do Nefarious também, um filme que deu o que falar. E voltando à questão do Dr. Ives Gambra, né, respondendo ao que ele levanta como reflexão, infelizmente, a resposta é na afirmativa, Lacombe. Tem muita gente, graças a Deus, está longe de ser uma maioria, por isso um plebiscito seria importante para esfregar na cara desses ativistas que eles estão isolados, mas tem uma minoria que está na academia, que está na mídia, que está no Supremo, né, querendo empurrar a história, e essa gente, sim, eu não tenho a menor dúvida, que flerta com a misantropia. Eles são ali marionetes do próprio diabo. É uma coisa satânica mesmo. E eu não tenho a menor dúvida que algumas dessas pessoas acham que o ovo da tartaruga vale mais do que um ser humano. Infelizmente, pessoas com esse tipo de pano de fundo, de mapa de voo, estão dando as cartas no nosso país. E o pessoal, estou de olho aqui no chat, o pessoal já está falando, mas plebiscito com essas urnas que a gente tem, e tem essa questão que o Consta falou também do plebiscito das armas, que foi absolutamente desrespeitado pelo Lula. Não me lembro agora, mas era na faixa de 62% queriam que o comércio de armas fosse mantido, e isso foi absolutamente desrespeitado. E sobre a questão que não é religiosa, claro que envolve também, né, as pessoas que têm fé, os cristãos principalmente, não podem ser a favor absolutamente de algo como isso, como assassinato de bebês, mas é uma questão também de lei natural, que está ligado ao juramento de Hipócrates, que eu vou até ler um trecho aqui, porque o médico que interrompe uma gravidez, ele não respeita o juramento que ele faz quando ele se forma, né, o juramento de Hipócrates. E o texto é absolutamente claro. Então, eu vou ler aqui. Ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. E, Ana, eles ficam com um papinho de que é uma questão de saúde pública, porque milhares de mulheres morrem no Brasil fazendo aborto clandestino, e a gente sabe, essas estatísticas não existem, não são milhares não existem. de mulheres. Eu me lembro que em 2015 foram 48 mortes registradas de mulheres que estavam se submetendo a um assassinato de bebê e acabaram morrendo por complicações, 48. Então não é uma questão de saúde pública, você não pode sacrificar uma vida dessa maneira, né? Ninguém tem esse direito, ninguém pode ser tão egoísta não apenas não temos o direito, né, de aplicar a pena de morte a um inocente que não cometeu crime algum, que não tem voz,
Mas nós temos que falar também, Lacombe, das mulheres que passam por aborto, né? Eu fui voluntária numa ONG Provida aqui em Los Angeles durante 2 anos. A gente passa por um treinamento longo de quase 8 meses, porque as mulheres que chegam ali, elas estão sob condições vulneráveis, né? Uma gravidez indesejada, algumas até estupro, violência doméstica, outras adolescentes, mas nós recebíamos lá também, Lacombe, mulheres que passaram por vários abortos durante a vida, 4, 5, mulheres de 26, 27 anos, que já tinham feito 5 abortos, e que agora, e numa situação da vida, chegavam lá casadas e não conseguiam engravidar mais, e uma série de consequências com essas mulheres também. E foi ali, Lacombe, que eu aprendi sobre o PAS, que se chama Post-Abortion Syndrome. É uma síndrome pós-aborto que vem de várias formas, né, nas mulheres, depois de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas são várias as consequências. Eu fiz um destaque no meu Instagram e coloquei lá, aborto não, e tudo sobre a PAS está lá. Inclusive a PAS hoje está na lista das doenças de PTSD, que é doenças com estresse pós-traumático. O PAS já entrou nessa lista. E dentro dessa síndrome, Lacombe, tem culpa, ansiedade, o entorpecimento psicológico. As mulheres mantêm, às vezes, um voto secreto de que nunca mais se permitirão se colocar numa posição tão vulnerável. Eu estou lendo exatamente aqui do meu destaque. Depressão, pensamentos suicidas, humor triste, episódios de choro repentino, motivação reduzida para atividades normais da vida, deterioração do autoconhecimento, interrupção nas relações interpessoais, síndrome do aniversário, que é quando vai chegando a data do aniversário daquele aborto que ela cometeu, ela é cometida ali por sentimentos muito ruins, interrupção do processo de vínculo com filhos presentes e futuros, enfim, é uma lista grande, eu coloquei lá, e é uma síndrome grave, e que as pessoas não falam sobre essas mulheres. Então, o que acontece é que vende-se uma solução rápida, uma solução fácil, entre aspas, né? Que não tem nada de fácil para o bebê que é assassinado e para essas mulheres também. Aí a gente brinca, né? Eu e o Constantino, nós que a gente vem do futuro, pois eu venho do futuro, que é a Califórnia. A Califórnia, o aborto é legalizado aqui. Olha o que diz a lei na Califórnia, Lacombe, Consta e deputado. No momento, o aborto é legal na Califórnia até a viabilidade do feto, né, do bebê, que é o estágio da gravidez em que o feto se desenvolve o suficiente para ser capaz de sobreviver fora do útero com a ajuda médica. Só que quem decide essa viabilidade é o médico abortista. Então, pode ser 2 meses, 5 meses... Não, seu bebê tem 6 meses, mas ele tem uma deformação X, então você pode abortar e autoriza. E aqui na Califórnia começou assim também. 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas. E aí você para pensar, a gente tem que até que respirar, né? Porque isso é brincar de ser Deus. Como que num voto uma ministra coloca que 12 semanas é viável para matar uma criança, mas 13 semanas não é mais? Ou seja, com 12 semanas não é uma vida? E aí com 13 semanas passa a ser vida? Com 11 semanas não é vida? Essa gente enlouqueceu, Lacombe. Não tem base científica nenhuma. Não tem respeito à vida. Para finalizar, Lacombe, esse é um assunto muito caro para mim, eu poderia ficar horas aqui falando. Nós temos que começar a cobrar o que aconteceu aqui na Califórnia quando o Joe Biden foi eleito. E ele, que diz católico, assim como Nancy Pelosi também, que se diz católica,
eles apoiam esse aborto em vários estados americanos. Pois bem, o bispo de São Francisco, que é exatamente de onde a Nancy Pelosi vem, disse: aqui não comungam mais, nem Joe Biden, nem Nancy Pelosi e nenhum católico que apoia políticas abortistas. Portanto, nós temos que começar a cobrar, não é CNBB fazer uma cartinha muito fraca, inclusive colocando a culpa no povo, dizendo que isso foi para frente no STF porque o povo é mole, que não é culpa do Congresso. Carta fraca. Nós temos que começar a cobrar os bispos, a excomunhão, como aconteceu aqui. É católico, não comunga. Pastores, é cristão, não entra mais na minha igreja, porque a ciência está aí. Vocês querem falar de ciência, a gente fala. Mas, pelo lado religioso, nós temos como cobrar também. E é inadmissível que um país cristão como o nosso vai continuar empurrando esse ativismo assassino e covarde, para chamar para plenário virtual. Covarde. Né? Para finalizar, Lacombe, como o grande Ronald Reagan disse uma vez, curioso, né? Que aqueles que são a favor do aborto já nasceram. E na semana passada, na nossa resenha cultural, eu indiquei o livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, e este livro tem um capítulo dedicado ao aborto. E eu anotei aqui duas frases bem curtinhas deste capítulo, que tem a ver com isso que a Ana acabou de falar, que é o seguinte: ninguém em sã consciência pode afirmar que as pessoas nascidas têm o direito de matar as não nascidas em nome de seus interesses. E aí, para passar para o deputado, a inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção até a morte natural, além de ser um princípio de lei natural, irrevogável, portanto, é também cláusula pétrea do nosso ordenamento jurídico positivo. E, deputado, esse é mais um caso em que o STF tenta se meter numa questão legislativa. A gente já tem a lei já existe, e ela é muito clara, deputado. O que me chama a atenção nesse caso do julgamento sobre o aborto iniciado pelo voto da ministra Rosa Weber é que a imprensa noticiou que a ministra gostaria de deixar um legado, uma vez que ela está para se aposentar. Então, mais uma vez, a gente retoma aquilo que falávamos há pouco. A ministra ou ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que se preocupar em deixar qualquer tipo de legado. Ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer membro do Poder Judiciário tem que ter como único legado o cumprimento estrito da lei. Simples assim. Mas, como nós estamos num país em que a nossa Suprema Corte se arrogou no direito de representar minorias do nosso país, eles estão promovendo esses processos. A impressão que passa até é que o governo federal deu para o Supremo Tribunal Federal uma lista de processos de prioridades. Aquelas pautas justamente que sabem que não vão avançar no Parlamento brasileiro, mas que tem a chance de prosperar no Supremo Tribunal Federal. Essa é a impressão que passa. Porque quando o Supremo Tribunal Federal diz que o Congresso é omisso, é preciso que a gente desminta essa falácia do Supremo. Porque o Congresso legislou já inúmeras vezes em relação ao aborto. O Congresso decidiu que a vida é um valor absoluto na legislação brasileira. Essa foi a decisão do Parlamento brasileiro. Isso é o que está escrito no texto da Constituição. Isso é o que está escrito nas nossas leis. O Congresso já decidiu inúmeras vezes, há mais de 3, 4, 5 tentativas de legalizarem o aborto, todas as vezes o Congresso disse não. Então, o Supremo utiliza do argumento de que o Congresso é omisso, quando, na verdade, o Supremo está dizendo o seguinte: não, Congresso, vocês têm que fazer aquilo que nós queremos. E é isso que é o desvirtuamento completo da democracia. Isso é um ato antidemocrático. Isso sim, aliás, é um ato antidemocrático. No voto da ministra Rosa Weber, ela coloca ali que o nascituro tem direitos, como está previsto no nosso Código Civil, como, por exemplo, o direito de herança. E aí eu me pergunto, se o nascituro tem direito de herança, esse direito decorre exclusivamente do direito à vida. Aliás, todos os direitos que nós temos decorrem do direito à vida.
Então, se o nascituro tem direito à herança, como que não teria direito à vida? O voto da ministra é uma ode ao feminismo. Lendo o voto da ministra, parece que nós estamos lendo um livro de qualquer feminista de hoje em dia, um livreto de DCE de qualquer universidade pública defendendo o aborto. Para finalizar, nós que ouvimos tanto na pandemia sobre a ciência hoje ela é categórica ao afirmar que mulheres que cometem aborto têm maiores chances de ter problemas psiquiátricos, têm maiores chances de desenvolver câncer de mama. Isso a ciência já atestou. Fora que, por exemplo, em países como a Rússia, em que o aborto é 100% legalizado, existe um estudo em que atesta que as mulheres russas, em média, cometem 9 abortos no decorrer de sua vida. Então, veja, não é uma questão de saúde pública o aborto, mas ao legalizar o aborto, certamente vai se transformar numa questão de saúde pública, porque vão jogar para o SUS fazer o aborto, depois as mulheres que cometerem o aborto vão ter problemas psiquiátricos, vão ter problemas de câncer de mama e vão mais uma vez para o SUS, para as enormes filas do SUS. Ana pediu a palavra, Ana. Eu pedi porque não custa lembrarmos que durante a campanha presidencial de 2022, o Lula claramente disse que era a favor do aborto, assim como a esquerda é. Né? A esquerda ela é a favor de assassinar bebês nos ventres das suas mães. E o Lula disse que era a favor, porque a madame vai para Paris, vai para Berlim, e aquilo caiu muito mal na comunidade cristã, para os eleitores cristãos, os evangélicos, e aí alguém lá da campanha disse, não, olha, o senhor tem que dar uma corrigida aqui. Vocês lembram o que ele falou? A gente lembra, Lula. A madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Portanto, senhor presidente Luiz Inácio, tá aí o vídeo. O senhor não vai defender a vida? Tá aí o vídeo que o senhor disse. Lula é a favor da vida. Critique essa atuação ativista, então, do Supremo Tribunal Federal.